Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de Geografia para o primeiro ano A do ensino médio. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de Geografia para o primeiro ano A do ensino médio. Certo, pessoal? E aí nós estamos na continuidade aqui do nosso capítulo 22, a produção de combustíveis fósseis. Então a gente está discutindo aqui sobre a questão dos combustíveis fósseis. E nós vamos nesse vídeo falar sobre as aulas 65 e 66 da nossa apostila, combustíveis fósseis do mundo, petróleo e gás. Certo? Então a gente vai falar sobre o petróleo e o gás natural. São dois combustíveis fósseis. Antes da gente trabalhar naquela questão que a gente já falou, sobre o processo formativo, sobre essa questão, por exemplo, quando a gente falou do carvão mineral no vídeo anterior, em um lugar específico, em uma condição específica, aqui o petróleo e o gás natural, eles trazem o mesmo princípio. Para eles se formarem, foi necessário que houvesse uma determinada condição espacial, com determinadas características, com determinadas situações, com uma condição climática muito específica para que acontecesse esse processo, para que acontecesse esse processo de essa ocorrência, né, da nossa formação desses combustíveis fósseis. Segundo os pesquisadores, a origem do petróleo está relacionada à decomposição de restos orgânicos no fundo dos mares e lagos que, depois de soterrados e submetidos por um longo tempo geológico a elevadas pressões e temperaturas, acabaram por se transformar nesse combustível fóssil. Seguinte, o petróleo ele se forma em regiões de bacias sedimentares. O petróleo só se encontra em regiões de bacias sedimentares, tá? Essa condição, então, as bacias sedimentares, elas são uma das províncias geológicas mais antigas do nosso planeta. Então, nós estamos falando aqui de eras geológicas, de tempo geológico. Não é um tempo hábil para o ser humano, não é possível a produção deste combustível, deste elemento, pela ação humana. As jazidas de petróleo, a exemplo do que ocorre com a maior parte dos recursos minerais existentes no mundo, encontram-se muito mal distribuídas na costa terrestre, uma vez que mais da metade das reservas conhecidas de petróleo está localizado no Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Seguinte, todas as jazidas de petróleo possíveis já foram descobertas? Não. Isso é lógico. É provável que existam jazidas de petróleo ainda desconhecidas? Não é provável, é lógico. Nós não conhecemos ainda 100% dessas jazidas. Mas o que nós sabemos? Que não existe muito mais do que se conhece. E que quando terminarem todas as jazidas, não tem mais como reproduzir petróleo, não tem mais como produzir esse combustível. A grande discussão aqui não é nem o uso. Nós não estamos discutindo aqui não, porque o uso do petróleo está sendo feito de uma maneira incoerente. O mundo está usando o petróleo de uma maneira capitalizada. Não, a gente está discutindo aqui o seguinte: o petróleo existe, ele é bom. Entretanto, ele está sendo usado de uma maneira totalmente inconsequente. Vai chegar um momento onde essa inconsequência no uso vai gerar um problema. Por quê? Vai gerar o esgotamento. Porque o petróleo é um recurso natural esgotável. Nessa região, então, do Golfo Pérsico do Oriente Médio, encontramos as maiores reservas de petróleo no mundo. Encontramos as maiores reservas de petróleo no mundo.
Essas reservas concentram-se em sua maior parte na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. Fora do Oriente Médio, encontramos reservas muito expressivas de petróleo em outros países, entre os quais encontram-se a Venezuela, a Rússia e o Brasil, depois da descoberta das jazidas do pré-sal. Seguinte, é bom ter petróleo? Sim, é bom ter petróleo. Entretanto, basta apenas ter a jazida de petróleo? Não. Não basta nada uma nação ter jazidas de petróleo e não ter técnicas de exploração. O Brasil gritou aos quatro ventos que agora ele era autossuficiente em petróleo. Quando foi descoberta as jazidas, a jazida do pré-sal, aqui no litoral brasileiro, o governo da época, não vale nem a gente pontuar quem era o governante, mas o governo da época, ele criou várias propagandas que falavam: a partir de agora, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Não se sabia que tipo de petróleo, onde estava, como estava, quando estava e se estava, mas que estava. Se sabia que existia petróleo em grandes quantidades, mas não se sabia a real profundidade em que ele se encontrava. Existiam ali alguns cálculos que indicavam a posição, mas é muito diferente o cálculo do real. Quando o pré-sal foi realmente descoberto, ou seja, quando começou o processo de escavação do petróleo, descobriu-se dois pontos. Primeiro, para eu tirar o petróleo do pré-sal, eu precisava de muita tecnologia que o Brasil não tinha. Que o Brasil se preocupou em procurar petróleo e não em investir em como tirar petróleo. Nós temos uma jazida gigantesca que é o pré-sal, mas nós não dominamos a tecnologia de extração. E aí, adianta alguma coisa do Brasil ter gritado aos quatro cantos do mundo que tinha petróleo? E quando o petróleo foi extraído, descobriu-se o segundo problema. O petróleo da jazida do pré-sal é o que a gente chama de petróleo pesado. Ele não é um petróleo 100% puro, mas ele é um petróleo composto por vários minérios. Esse petróleo pesado, ele não é próprio para a produção de combustível. Eu não faço gasolina com petróleo que existe no pré-sal. Com o petróleo que existe no pré-sal não dá para fazer combustível. Moral da história: gritou-se a independência em petróleo real. Entretanto, nós continuamos dependentes do mercado internacional porque do nosso petróleo não se faz combustível. Com o nosso petróleo não se produz gasolina, diesel. E aí? Além de tudo, além da descoberta dessa questão, percebeu-se que a tecnologia que o Brasil tem dentro do seu território é ineficiente. Eu não consigo explorar petróleo. E aí, o que o Brasil fez? Ele leiloou o direito de exploração. O que são os famosos royalties do petróleo? Olha que bonito, royalties. Os royalties do petróleo. O que é um royalty do petróleo? É simplesmente o valor do aluguel que as empresas internacionais pagam pela exploração do petróleo. É o aluguel que as empresas pagam por explorar o petróleo. Naquele momento, então, o que o governo direciona? O governo fala: os royalties do petróleo vão atender às necessidades da educação e da saúde. Tá, isso realmente, em partes, aconteceu. Entretanto, você teve uma necessidade de um investimento financeiro que superou os ganhos do nosso royalties. Superou as condições do royalties. Você teve uma necessidade muito maior do que a rentabilidade. Veja a seguir um gráfico que mostra a distribuição e o consumo de petróleo no mundo. Participação dos países no consumo mundial de petróleo. Então, o consumo mundial de petróleo, 91
91.331 milhões de barris por dia. Desse valor, os Estados Unidos consomem 20,7%. A China, 11,8%. O Japão, 5%. A Índia, 4,1%. A Rússia, 3,6%. A Arábia Saudita, 3,4%. O Brasil, 3,2%. A Coreia do Sul, 2,7%, o Canadá 2,6%, a Alemanha 2,6%, o México 2,2% e o Irã 2,2%. E todos os outros países unidos correspondem a 35,9%. O que a gente entende? Quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, maior a necessidade por petróleo. Tá? Quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, maior a necessidade que este terá por petróleo. Não só por petróleo, mas por qualquer fonte de energia capaz de atender às suas necessidades. Então, quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, maior é a sua necessidade por energia. Maior é a sua necessidade por fontes de energia. Tá? No caso aqui que a gente discute, o petróleo. A maior parte dos países que se destacam como grandes exportadores de petróleo no mundo são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. São eles: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar. Países localizados no Oriente Médio: Líbia e Argélia, países localizados na África. Nigéria, país localizado na África subsaariana. Angola, país localizado no sul da África. Venezuela e Equador, países localizados no continente sul-americano. E a Indonésia, situado no sudeste asiático. Veja no mapa como mostra a localização dos países que integram a OPEP. Uma pergunta: Estados Unidos, Canadá, Rússia, a gente não falou, né? O que é a OPEP? A OPEP ela funciona mais ou menos como um bloco econômico, tá? Ela funciona como se fosse um bloco econômico, onde países detentores de petróleo se unem para a comercialização do produto. Nessa prática, a gente entende aqui que essa unificação, essa integração entre os membros da OPEP, ela acontece para garantir competitividade ante o mercado internacional, tá? Então, esses países, eles se integram em busca de garantir uma capacidade de concorrência internacional. Essa é a grande questão, né? Porque esses países eles buscam ali uma integração visando um auxílio mútuo, onde um irá auxiliar direta ou indiretamente o outro, onde um vai garantir o equilíbrio econômico e o direcionamento um do outro. Então, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização entre países que buscam garantir a sua competitividade no mercado internacional. Esse é o objetivo da OPEP, garantir a sua competitividade no mercado internacional. Essa é a função da OPEP, esse é o objetivo, tá? Por que os outros países não se apresentam como exportadores, como gerenciadores da OPEP? Porque eles acabam tendo suas capacidades autônomas
porque eles apresentam as suas próprias capacidades tecnológicas, as suas próprias condições financeiras de dominação do mercado. Agora a gente vai falar um pouquinho então de gás natural. O gás natural é exemplo dos demais combustíveis fósseis encontrado na crosta terrestre em bacias sedimentares geralmente associadas ao petróleo. Os maiores produtores mundiais de gás natural são Estados Unidos, Rússia e Canadá, que de forma conjunta são responsáveis por mais de 40% da produção mundial desse recurso. Entre os demais produtores destacam-se na Europa os Países Baixos e Reino Unido, na Ásia a Indonésia, na África a Argélia. Entre os exportadores desse recurso encontram-se a Rússia, que fornece atualmente gás natural para um número muito elevado de países europeus, entre os quais encontram-se a Alemanha. Veja aí os gráficos, destacam os países que mais consomem e produzem o gás natural. Então, produção de gás natural. Na sequência, do primeiro ao 10º, Estados Unidos, Rússia, Irã, Canadá, Catar, China, Noruega, Arábia Saudita, Argélia, Holanda. Maiores produtores de gás natural. Participação dos países no consumo. Consumidores. Estados Unidos com 22%, Rússia 12,4%, Irã 4,8%, China 4,8%, Japão 3,5%, Canadá 3,1%, Arábia Saudita 3,1%, Alemanha 2,5%, México 2,5%, Reino Unido 2,2%, Emirados Árabes 2%, Brasil 1,1%, outros países unidos 36%. Entendam o seguinte, assim como eu falei em petróleo, a quantidade de consumo de gás natural ela é proporcional ao desenvolvimento econômico. Quanto maior o desenvolvimento econômico dessas nações, maior é o desejo, maior é a necessidade por consumo, tá? Maior é a necessidade por consumo desse recurso natural, dessa fonte de energia. Essa fonte de energia não ligada somente à atividade industrial, mas a gente tem que entender que aqui o gás natural, por exemplo, ele não está somente nas grandes indústrias, mas também está dentro das casas, como fonte de aquecimento também, tá? Então a gente tem que entender que esses países, eles apresentam uma necessidade por gás natural, sejam elas por vários motivos, tá? Não somente pela sua capacidade financeira, não somente pela sua capacidade de desenvolvimento econômico, mas por outros princípios também, para organização social, para aquecimento doméstico. Vão existindo, né, outras funções, vão existindo outros direcionamentos, que a necessidade do gás natural vem por atender, que a necessidade por gás natural vem por solucionar. Certo, pessoal? Então, nós estamos chegando ao fim aqui de mais um vídeo. Chegando ao fim do nosso capítulo 22, que fala sobre a produção de combustíveis fósseis. Nós passamos por carvão mineral, por petróleo, por gás natural. Todos combustíveis fósseis, elementos naturais esgotáveis. Esses elementos naturais irão esgotar, irão acabar em determinado momento, irá por se esgotar esses recursos, tá? Isso é um ato natural. Isso é uma ação natural. Por quê? Porque eles são recursos de formação geológica, do tempo geológico, uma organização que supera o tempo humano, o tempo cronológico. Certo, pessoal? Agora, para casa, então, o que é para vocês fazerem? Para casa, resumo do livro-texto, capítulo 22. Resumo do livro-texto, capítulo 22. Façam o resumo do capítulo 22 e me enviem pelo aplicativo Vindimo, tá? Façam o resumo do capítulo 22 e me enviem
pelo aplicativo Vindimo, certo? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima atividade. Tchau, pessoal. Façam um resumo e me enviem pelo aplicativo. Ou por e-mail ou pelo WhatsApp, certo? Tchau, pessoal.